Paulista contra o Guarani. Mal respirou da Libertadores e já está agora pensando em Paulistão. Boa noite. Boa noite, Karine. Um abraço para você, para o Pet, para o Rafa. É isso mesmo, a agenda do Palmeiras segue lotada. A partir daquele jogo lá contra o Defensa e Justiça pela Recopa, são 12 jogos em 26 dias. É muito jogo. O pessoal jogou ontem à noite no Peru, viajou na madrugada, chegou aqui em São Paulo, pouco tempo para treinar e já tem jogo contra o Guarani amanhã. Time muito cansado, muitos problemas, inclusive de lesão, então a tendência é que o Abel Ferreira mande a campo um time cheio de jogadores reservas, a gente até vai ver o campinho daqui a pouco, mas também com alguns jogadores que não foram utilizados. Então o time pode ter um pouco de experiência nesse jogo contra o Guarani, Felipe Melo, Gustavo Scarpa, porque o time não vive uma situação boa no Campeonato Paulista. Aí entra aquela discussão, vai levar a sério o Paulista, vai ser um laboratório para os jovens, mas o fato é que o Palmeiras hoje está 5 pontos atrás do Novo Horizontino, que é o segundo colocado do grupo. Tudo bem, tem jogado com jogadores reservas, garotos, tem um jogo a menos, até por isso esse duelo com o Guarani ganha uma importância para o Palmeiras seguir a sua caminhada no Paulistão, continuar brigando pela vaga, porque sair da primeira fase do Paulistão, embora o torcedor sempre fale, tem que largar a mão do Campeonato Paulista, vai colocar só os moleques para jogar. Aí quando chega nessa situação e o time fica numa situação não tão boa assim na tabela, aí a cobrança acontece. A gente vai lembrar que as pichações no muro do estádio aconteceram justamente depois de uma derrota para o São Paulo pelo Paulistão. Então o Abel tem essa dúvida aí, vai com força máxima no Paulista, mas aí a torcida reclama, se não classificar. Mas para esse jogo contra o Guarani, pouquíssimo tempo de treinamento, então a tendência é de um time bem modificado, cheio de reservas nesse duelo amanhã em Campinas. A gente está mostrando imagens da Libertadores, que foi o jogo recente, que é tão rápido, né, Pet e Rafa? É tudo tão, recente, tão no caso, acelerado. ontem. Exatamente, recente no caso ontem, que terminou em 3-2. Foi uma partida movimentadíssima, inclusive. A gente está aproveitando para mostrar mais uma vez os lances para vocês. Agora o Palmeiras está em busca do tri, só que também tem que se preocupar com o Paulistão. E o Abel fica com essa situação, porque o Palmeiras deixou escapar a Recopa, teve a Supercopa, né? E agora está voltando, digamos, para os trilhos, tentando voltar para os trilhos, porque o torcedor fica desconfiado. Normal, natural, como disse o Rafa, todo mundo quer um atalho para poder comemorar já logo. Só que para o Palmeiras tem que ser passo a passo, ainda mais com esse monte de jogos que já disputou, né? Sim, a gente falou um pouco sobre isso ontem. Menos de 5 meses para o Abel. O primeiro período de respiro dele foi agora. E ele não teve à frente da equipe no princípio, né, nessa virada de temporada. O Palmeiras, o Crepaldi pode até me corrigir, mas eu tentei contar o número de jogos. Amanhã é o 30º. Em 2021. Né, porque ele fala desse recorte mais recente, mas a temporada 2020 invadiu 2021. E o Palmeiras invadiu de verdade. Inclusive invadiu a temporada 2021 com as finais da Copa do Brasil. Né? Então é o 30º jogo no ano. Ontem a gente falou de alguns times, o próprio Universitário não tem 30 jogos desde que o futebol retornou, depois da paralisação pela pandemia, no primeiro semestre de 2020. Eles não têm 30 jogos completos de lá para cá. O Palmeiras vai para o 30º no ano. Que trabalho que se sobressai nesse sentido? É a sobrevivência, não é excelência, longe disso. Eu vou até aproveitar para passar para o Pet. O Pet está aqui balançando a cabeça. Não, mas eu quero ouvir o Pet. 30ª partida na temporada. Estamos no dia 22 de abril. É ruim demais. Um fator muito complicador para qualquer time, para qualquer jogador profissional de alto rendimento. Você não consegue dar o alto rendimento sustentando com tantos jogos e tão pouco tempo. Estamos falando de menos de 4 meses no ano e tem 30 jogos. É absurdo isso, mas esquecendo lamentações, absurdo do calendário, tudo isso é culpa somente nossa. Não é culpa de ninguém, porque que tem tantos jogos. De nós mesmo. Agora, Palmeiras quase deixa escapar esse jogo de ontem contra o Universitário, onde começou muito bem a partida, onde teve todo o domínio, muita superioridade, faltou-se finalização imprecisa, a eficiência no último chute, a finalizar para fazer os gols.
Agora, também acho que a arbitragem, na minha opinião, prejudicou o Palmeiras. E menos mal que o Renan conseguiu fazer aquele gol no último minuto do jogo, no último lance, no escanteio, para dar os 3 pontos, porque o Palmeiras merecia. Depois de todos os resultados negativos que teve, perda de 2 títulos, perder o Clássico e agora empatar esse jogo onde foi muito superior com um pênalti que para mim totalmente errado, porque para mim faz parte do braço, que bola baixa no Danilo, e aquela falta de segundo amarelo, que tudo foi acidental totalmente, dá para ver que o Alan não queria nem pisar, nem chutou para trás, nem nada, o adversário, e logo toma gol. Seria muito castigo para o Palmeiras. Acho que o Palmeiras não ia merecer não ter ganho 3 pontos nesse jogo tão importante de start no Libertadores. Crepaldi, vamos aproveitar agora para mostrar a possível escalação contra o Guarani. É assim, né? A gente fala do jogo de ontem, já vamos pensar no amanhã. É tudo muito rápido. Não tem tempo. O Palmeiras não tem tempo para treinar, e tanto que a gente vai mostrar o campinho. Esse é um puro chute. Eu vou explicar o porquê. É o Vinícius, o goleiro, a zaga com Vanderlan, Renan e Danilo Barbosa, 3 zagueiros, né? Um esquema que o Abel tem adotado agora. Mike e o Matias Vinha nas alas. O Matias Vinha estava suspenso e não jogou na Libertadores. Felipe Melo e Fabinho no meio. O Gustavo Scarpa como meia de armação. E aí no ataque, o William e o Wesley. O Wesley entrou no segundo tempo, o William não jogou contra o Universitário. Então aí são alguns jogadores mais experientes para esse time, diferente do time que enfrentou o Botafogo no domingo, porque lá eram garotos mesmo, eram vários garotos, agora tem um pouco de experiência. E eu digo essa questão de chute porque, como eu falei, o Palmeiras chegou na madrugada, hoje é aquele treino regenerativo, e o Abel ele tem uma técnica, um método que ele usa de treinar no dia do jogo. Isso não é muito comum aqui no Brasil. Então, se o Palmeiras joga de noite, os jogadores treinam de manhã, no dia do jogo. Então, pode ser que o Abel ainda faça mudanças nesse time, que ele define o time só nesse treino que ele vai fazer na sexta-feira, como é comum fazer. O treinador português tem colocado isso como uma forma dele trabalhar mais, poder ter mais tempo de treinar com essas atividades no dia do jogo. Curioso isso, né? Treinar no mesmo dia do jogo. Tem que treinar em algum momento, né? Mas no mesmo dia do jogo. Dureza, hein? No mesmo dia da partida, dureza. É uma atividade física. É light, né? Light demais. Light. Dependendo do momento, dependendo do microciclo que ele tem entre os jogos, pode ser uma atividade simplesmente de passeio, de alongamento, de um pouco de suado, de um trote, de uma coisa. Ou pode ser uma atividade mais técnica no campo para poder corrigir algumas coisas e preparar o jogo, porque como não tem tempo de treinar pós-jogo, tem jogos cada 2 dias, cada 3 dias, ele tem que usar um momento. Tá, jogo de noite, perfeito. A gente jogou anteontem, descansamos ontem. Hoje, vamos preparar o jogo taticamente, estratégias, bola parada. Aí não cansa. Aí dá para fazer isso. Aliás, tem que fazer isso nessas condições. Agora, se tivesse o microciclo todo normal, domingo, não ia fazer isso. Tem que correr atrás da máquina, é isso aí. Crepaldi, já vou passar a bola para ti, até pedindo para você já falar do Dudu e do Castelhano para a gente, que tem 2 informações, né, para compartilhar aqui conosco, mas vá fundo. Não, isso só para complementar, para ter uma ideia dessa questão do treino em dia de jogo para o Abel, quando o Palmeiras jogou contra o Flamengo a Supercopa, o jogo foi 11 da manhã, teve pênaltis, o Palmeiras saiu do estádio depois de 1h30 da tarde. Às 5 da tarde, os jogadores que não jogaram, que não foram titulares, os reservas participaram, houve um treinamento em campo para esses jogadores com bola. Então o Abel pega pesado ali, faz os jogadores treinarem em dias de jogos, e aí quando o jogo é de manhã, como aconteceu lá em Brasília, tem treino também à tarde no dia do jogo. Falar sobre essas 2 negociações, digamos assim, que é aquilo que os torcedores mais perguntam para a gente. E o Dudu e o Castelhanos? Começar pelo Dudu, ele voltou para o Catar hoje para se reapresentar ao Al Duhail, que é o clube dele lá no Catar. A negociação para essa volta dele ou pela contratação definitiva por parte do clube do Catar segue nos mesmos moldes que vem nas últimas semanas. O time tem até o dia 15 de maio para exercer o direito de comprá-lo por 6 milhões de euros. O Dudu
já disse que quer ficar pelo menos mais 2 anos no Catar, só que o clube ainda não se manifestou com relação a isso. O Palmeiras aguarda o contato. E a postura do Palmeiras nesse caso é clara. Eles têm até 15 de maio para exercer a compra. Se eles pagarem o que está combinado, o Dudu vai ser contratado pelo Al Rei. Caso eles queiram negociar, ofereçam menos, o Palmeiras não abre mão e o Dudu se reintegra ao elenco do Palmeiras lá no meio do ano. O clube segue aguardando a postura do clube do Catar. Com relação ao Castelhanos, já existe um acordo entre o Palmeiras e o New York City, que é o clube do jogador, um atacante argentino, só que ainda falta a liberação. E aí o que é essa liberação? O Castelhanos, ele pertence ao New York City, mas quem comanda o New York City é o Grupo City. É o mesmo do Manchester e outros clubes pelo mundo. Então eles ainda não definiram se eles querem ou não liberar o jogador. E aí entra uma série de questões, como o contrato dele ir até o final do ano. Eles não definiram ainda se vão abrir mão do jogador que é titular, inclusive fez gol na estreia do New York City na MLS. Tem esses fatores para se definir. Caso eles optem por liberar, fazer a liberação, aí já tem tudo acertado entre os dois clubes, um pagamento a partir de 2022, pagamento parcelado. A proposta do Palmeiras é de cerca de 4 milhões de dólares. Então, a situação dessa negociação é essa. Tudo praticamente acertado entre os dois clubes, e aí falta o New York City e o Grupo City definirem se querem contar com o jogador nessa temporada ou se vão liberá-lo para o Palmeiras. Crepaldi, muito obrigada pela tua participação aqui no Troca de Passes. Fazia tempo que não aparecia por aqui. Apareça mais. Um beijo. Palmeiras não para de jogar, ele não para de trabalhar, né? É verdade. Tem que estar na cola do Palmeiras. É assim mesmo.